E aí, galera, tudo bom? O conteúdo de hoje vai ser sobre o programa piloto de imigração do Atlântico. Então, a ideia desse conteúdo é ser um pouquinho mais dinâmico. A gente chamou duas pessoas maravilhosas no assunto para bater um papo com a gente, para trazer mais informação para vocês, porque eu não sou uma especialista nisso, então vamos trazer quem entende do assunto. E a ideia desse conteúdo exclusivamente é sair no nosso canal do YouTube e no nosso podcast. Então, seja onde você estiver, você pode escutar a gente no Spotify ou assistir a gente no YouTube, tá bom? Eu sou a Larissa Possetti, eu trabalho na Speeble, agência de intercâmbio, e eu vou estar aqui para ajudar a galera a conduzir esse bate-papo, tá bom? Cíntia, quer começar se apresentando para o pessoal? Oi, gente, meu nome é Cíntia de Mello, eu sou Student Advisor na Speeble, então eu trabalho aí no time ajudando o pessoal a construir um plano aí de carreira, um plano de imigração para o pessoal que tem vontade de fazer intercâmbio fora. Boa, Edu, acho que a galera já te conhece, mas vamos lá, vamos falar um oi para quem não te viu ainda. Se o pessoal não me conhece e estiver no YouTube, pode ver os outros vídeos que vocês vão ter por aqui. Sou Edu Frigo, eu sou Head de vendas aqui na Speeble, vendas, produtos e um pouco a mais. E ajudo os outros Student Advisors também a falar com vocês. A Cíntia hoje está aqui, ela sabe de muita coisa, então talvez eu nem precise falar nada. Valeu, galera. Então, só para situar o pessoal que está começando a assistir esse vídeo ou escutar esse podcast, a ideia é trazer um outro tipo de programa de imigração do Canadá. A gente já fez um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o Express Entry, então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse lado de imigração, é só assistir o nosso vídeo no YouTube. Mas hoje a ideia é falar especificamente do programa piloto de imigração do Atlântico. Edu, você quer começar explicando um pouquinho o que é esse programa? Lógico, Lara. Achei que a Cíntia fala desse, mas a gente fala, não tem problema. Mas assim, como todo programa de imigração, né, o programa piloto de imigração do Atlântico acontece nas 4 províncias do Atlântico lá no Canadá, né? E como todo programa de imigração, ele visa trazer estudantes, trabalhadores estrangeiros para aquele local, para aquelas cidades, para aquelas províncias do Canadá. Então ele se resume em dar uma residência permanente para essas pessoas que se qualificam, a gente vai falar um pouco de quais pessoas se qualificam para isso, né, em troca de viver naquelas cidades, naquelas províncias. Legal. É legal falar para a galera que é um programa piloto, né, que está sendo testado pelo governo e que, na teoria, ele se encerra no final desse ano, no dia 31 de dezembro. Porém, como alguns outros programas piloto do Canadá já foram estendidos, a grande maioria dos profissionais que entendem sobre o assunto acham que também vai ser prorrogado esse programa, tá? Por isso que a gente resolveu trazer para vocês. É muito difícil mesmo esse programa ele não continuar, porque eles não atingiram a meta que eles tinham, de contratação não, né, de residências permanentes, então muito provavelmente esse programa vai continuar para 2022. Legal. Esse programa ele é válido em 4 províncias, né, Cíntia, você quer citar as 4, por favor, para a galera saber de onde a gente está falando? Claro, as províncias são New Brunswick, Nova Escócia, Prince Edward e Newfoundland. Então, são as 4 regiões ali que o estudante pode escolher, né, para fazer esse processo. Tá. Para as pessoas que não estão muito, não acompanham o mapa do Canadá, mas já jogaram War, vão lembrar de uma cidade no War que é Labrador. Labrador. E fica lá Newfoundland e Labrador. Então tá lá, gente. É lá. Aí a chance de ir para o mapa do War, gente. Tá, legal. Esse programa ele tem algumas vantagens um pouco diferentes, né? Eu acho legal desse programa é que, diferente do Express Entry, né, que é a nível nacional, ele é um pouquinho mais tranquilo, eu acho, né, Edu? Acho que a gente pode falar que ele é mais tranquilo. Porque, normalmente, dentro do programa de imigração canadense, existem os NOCs. Eu não sei, como você definiu um NOC, Edu? O NOC é uma área de trabalho, mas não necessariamente a área de trabalho, por exemplo, eu sou administrador ou eu sou economista. Uhum. Os NOCs, eles são áreas gerais de trabalho. Por exemplo, um NOC, eles, no Canadá, né, NOC 0, A, B, C e D. Quando a gente fala um NOC 0, a gente fala de pessoas que têm cargos muito importantes. São diretores, CEOs, então os cargos mais altos dessa empresa. Para você ter um NOC 0, por exemplo, você tem que ter estudado, feito um mestrado, muitas vezes. Então, isso te qualifica
a trabalhos na área NOC, mas não importa se você está, por exemplo, se você é um diretor de finanças, um diretor de marketing ou um diretor de contabilidade. Você é um diretor, isso seria um NOC 0, tá? Aí quando a gente vai falando de outros NOCs, por exemplo, depois do 0, a gente vai para um NOC A ou um NOC B. Quando a gente fala de um NOC A, também são pessoas que estudaram, fizeram algum programa na universidade ou algum diploma, dentistas, médicos, arquitetos, tá? Isso se enquadraria em NOCs A. Percebam que não é a área que eles atuam, mas sim o tipo de estudo que eles tiveram, né? E quando a gente cai ainda um pouco mais para NOC B, a gente fala de curso técnico. Então, a gente pode colocar no mesmo patamar quase que eletricista e contador no Canadá, porque contador não necessariamente você precisa assinar como contador, mas você pode fazer alguns cursos. Então, depende muito do tipo de curso que você teve e não da área que você atua. E isso que a Cíntia falou é total verdade, porque existe o NOC, para o processo do Atlântico, existe o NOC C também que aceita. E aí, quando a gente fala de NOC C, literalmente, motorista de caminhão está no NOC C. Pessoas que não têm estudo algum. Ou só o high school, só o ensino médio. Então, eu acho que acaba sendo mais oportunidade, sabe, Lari? Porque, só para entender um pouquinho, né? Para você entrar no processo de migração deles, você tem que ter X horas trabalhadas, né? E, normalmente, lógico, quem é NOC 0 acaba tendo que trabalhar nessas horas, são menos horas. Mas quem tem NOC C, dentro do programa até do PGWP, né? Que se você estudar os 2 anos, você tem direito ao PGWP, você consegue essas horas, né? Nesse seu projeto de Canadá, você atinge essa pontuação necessária para o programa de imigração deles, que é um pouquinho diferente do restante do país. Então, eu acho que muitas oportunidades para todos os níveis, assim, não só X ou X pessoas, né? Eu acho legal a gente falar um pouco dos 3 tipos de processos que tem dentro do programa do Atlântico, né? Porque não existe apenas uma forma que as pessoas têm de ingressar no programa na residência permanente no Canadá através do programa de Atlântico. Tem 3 formas diferentes. Eu costumo, né, falar do programa do Atlântico pelo mais fácil, o que é mais tangível para o brasileiro, que é o International Graduate. Então são 3 formas: o High Skilled, o Intermediate Skilled e o International Graduate. Por que International Graduate é o mais famoso para o brasileiro? Porque o brasileiro que vai estudar nessas províncias, né, e se essa pessoa estudar num programa de diploma já nessas províncias que tem um programa que tem uma duração de no mínimo 2 anos, ela praticamente já está apta à residência no Canadá através do International Graduate. Porque qual que é a regra do International Graduate? Você estudar no Canadá por um período de 2 anos, tá? E obter uma oferta de trabalho. Basicamente, a regra é essa. Você tem que ter morado nessas províncias durante 2 anos, no mínimo. Então, para você se qualificar como International Graduate, você tem que estar nessas províncias, ter morado nessas províncias durante 2 anos. E no International Graduate, como a gente falou agora, até o NOC C entra. Então, o NOC 0 A ou B ou C, se você tiver uma oferta de trabalho ou ter trabalhado nesses NOCs, você já consegue ingressar com a residência no Canadá através do International Graduate. Legal. É legal a gente deixar bem claro que esse curso ele tem que ser contínuo, então não adianta a pessoa fazer um curso de 1 ano, depois outro de outro 1 ano, somando dá 2. Não, tem que ser um curso que no total dê pelo menos 2 anos, né, Edu? Muita gente faz isso, né? Lembrando que, né, no Canadá muita gente fala, quando a gente fala de processos provinciais, a gente nem fala de PGWP quase, né? Porque é muito comum que a pessoa consiga a residência permanente antes do PGWP entrar em vigor, mas ela vai ter o PGWP. É legal isso que a Lari falou do processo contínuo, porque muita gente opta por fazer uma pós-graduação no Canadá, e normalmente as pós-graduações no Canadá têm só 1 ano de duração. Então, para esse programa, o ideal seria fazer um curso contínuo mesmo, um diploma ou até um advanced diploma de 2 ou 3 anos. Legal. E eu queria complementar só com mais uma informação aqui que a gente pegou direto do IRCC, que é um site próprio do Canadá sobre
imigrantes, e eles fizeram um dado onde o próprio Canadá, só por esse programa, já conseguiu mais de 6.900 residentes permanentes. Ou seja, não é uma coisa tão absurda conseguir um emprego estudando no Canadá, né, gente? E outra coisa, né? Muita gente acaba optando por Vancouver, Toronto, Montreal, então falta mão de obra nessas regiões, né? E eu acho até legal legal entre aspas, né? Teve a pandemia, o país ficou parado, né? Por um tempo sem receber. Então, a minha opinião pessoal é que vai ter bastante vaga para quem estiver indo aí para, né, para poder colocar o pessoal nessas vagas ficarem abertas por um período, né? Legal. Eu queria voltar só um pouquinho na parte de vantagens, porque eu anotei aqui umas outras vantagens que eu acho que é interessante a gente comentar aqui com a galera. Por exemplo, esse programa ele exige um nível de inglês um pouco mais baixo, né? Na verdade, proficiência no idioma. O solicitado para teste de proficiência no inglês é de pelo menos CLB 4, o que é um pouco menor do que os outros programas de imigração, né, Edu? Esse 4 precisa ser em listening, writing, reading e speaking. Então, é nas 4 categorias, tá, gente? Pelo menos nível 4. Comprovação financeira também pode ser feita menor, caso você queira trazer alguém ou que você esteja aplicando de fora do Canadá. Se você já estiver no Canadá, não precisa de comprovação financeira. Não há restrição de idade alguma para esse tipo de aplicação. E você tem a possibilidade de aplicar para um visto temporário de trabalho, morando fora do Canadá, como eu já falei, tá? Mas aí você entraria numa outra categoria, não a que o Edu falou agora de estudantes internacionais, tá bom? Deixa eu só falar um pouco sobre isso, Lari, que eu acho interessante um pouco de tudo que você falou. O que é o CLB? CLB é uma classificação que é feita pelo próprio governo, né, para efeitos de imigração. Então eles criaram lá um framework, né, uma tabela, falando do CLB. O que é o CLB 4? É é a menor pontuação possível nessa tabela. Então, só para vocês terem uma ideia, para você fazer um college no Canadá, você precisa ter uma nota de IELTS 6 a 6,5. Um CLB de uma pessoa que tem um IELTS 6, 6,5 é 8. 7 ou 8. Ou seja, quando a gente fala de um CLB 4, está muito abaixo do que a maioria das pessoas que vão para o Canadá estudar tem, porque é um IELTS 3,5, 4. Então a gente está falando de um nível que é intermediário de inglês. Ou seja, praticamente todo mundo que tem essa esperança, né, de mudar para o Canadá consegue com CLB desse. Talvez não passe no college, né? A gente falou do International Graduate, que a pessoa precisa fazer no college no Canadá, precisa estudar no Canadá para conseguir a residência. Mas existem outros 2 programas, né? Dentro do programa de Atlântico existem mais 2 outras variações, talvez não, que a pessoa nem precisa contar com os estudos dela para ingressar, tá? Mas também existe a possibilidade do estudante que não atingir esse nível 4 aí poder fazer um pathway aqui mesmo do Brasil, começar a estudar o inglês para aumentar esse nível e já chegar lá no college que a pessoa deseja e já estudar o curso que ele realmente quer estudar, certo, galera? Sim. Depois da pandemia, as escolas elas estão melhorando ainda mais essa questão dos pathways, né? Então, inclusive escolas que não ofereciam o curso online preparatório, agora elas basicamente têm que oferecer, né? Então, acho que isso é bem legal também, né? Ajuda o pessoal a já se preparar daqui. Quem não quiser fazer esse tempo de inglês lá antes, já faz aqui, já vai tudo certinho, né? Então, acho que é interessante. Outra coisa legal também para a gente falar um pouquinho aqui nesse vídeo, que é uma dúvida muito frequente da galera, é sobre cônjuge. Eles acabam tendo a possibilidade de vida permanente, de visto permanente, de residência no país também? Edu? Sim, Lari, é legal falar disso aí, porque assim, o cônjuge, né, como parceiro, sempre vai junto com o aplicante principal, né? Então, por exemplo, eu estou lá no Canadá estudando, começo meu PGWP fora da província do Atlântico, né? Começo meu PGWP, fui com a minha esposa, aplico para minha residência. Quando sai minha residência, minha esposa também vai estar já vai estar junto comigo, porque ela foi num visto de dependente comigo. O que é legal da província do Atlântico é que se eu estiver estudando na província e a minha esposa quiser aplicar para a residência, ela pode. Ela não precisa ficar dependente de mim sempre. Porque ela, como minha partner, ela vai poder trabalhar full time, 40 horas semanais. E para ela aplicar para esse programa na província do Atlântico, lembra que eu falei que são 3 tipos? A gente falou do International Graduate, mas também tem o Intermediate Skilled e o High Skilled. Se ela estiver trabalhando, se ela tiver trabalhado durante essas horas que permite ela trabalhar,
por um ano, dentro dos NOCs A, 0, B ou C, ela consegue aplicar para residência através do programa da província do Atlântico. Sem ter um vínculo efetivo. Legal. Exato. Isso é muito legal. Agora tem uma outra pergunta, né? A gente está falando de estudo nessas regiões, mas existe college nessas regiões? Existe cursos, universidades legais nessas áreas? Existem, tá, gente? Então, o que eu queria falar aqui é só um exemplo de das universidades, mas existem outras opções, tá? Vou falar para vocês da CBU, que é uma universidade localizada na New Scotia. E eu queria falar um pouquinho rápido sobre essa universidade, só para vocês terem uma noção dos cursos que ela tem, tá? Então, essa universidade especificamente tem cursos na área de artes, ciências sociais, enfermagem, business, ciências, tecnologia, pedagogia e saúde, ou seja, tem um leque gigante. É só um dos exemplos de várias instituições que tem por lá, né? Então, não tenham medo de chegar para fazer esse programa e também não encontrar o curso que se adequa a vocês. Vocês com certeza vão achar um curso que seja adequado para a sua situação no momento que você está agora, tá? Vocês querem dar alguma dica só para a gente encerrar esse vídeo? Olha, gente, acho que a gente falou de muita coisa e talvez, né, não seja muito assim, mas, gente, não é tão lindo. Que lugar lindo que é lá. Quando eu estava dando uma pesquisada, é muito bonito, né? Então, às vezes, a gente não se apega a esses detalhes, mas eu só queria dizer isso, que é um lugar maravilhoso também. Não, é legal mesmo, porque a galera se prende meio que nas regiões principais e acaba esquecendo do benefício das outras regiões. Né? No mar, né? Então, quem gosta de natureza, que nem eu que sou apaixonada, tem muita coisa para fazer, tipo, muita mesmo, assim, né? Eu fiquei apaixonada. Eu ia falar justamente isso. O pessoal é muito acostumado aqui no Brasil, quando fala em Canadá, eu vou para Toronto. Até a pergunta, Eduardo, o que você acha melhor? Toronto ou Vancouver? Né? E agora Montreal está aparecendo um pouco mais, mas Montreal ainda não é província do Atlântico, né, Quebec. Então, é muito legal quando a gente tem esse tipo de pergunta dessa galera. Fala, por onde eu vou? Toronto ou Vancouver? Você já pensou em ir para Nova Scotia? Você já pensou em ir para Newfoundland, né? Porque é um Canadá. Exatamente. Né? Quando a gente pensa no Canadá, óbvio que Toronto é a maior cidade, Vancouver, uma das melhores cidades do mundo para se viver, em plena expansão e tal. Mas existe uma parte do Canadá que mantém as origens dos colonizadores quando chegaram, que é justamente essa área do Atlântico do Canadá. Cultural, né, na região. Exato. Então são cidades pequenas que precisam de trabalhadores e muita gente fala, eu quero ir para o duro do Canadá, e aí pegando a parte de imigração propriamente, muita gente fala, putz, mas é muita grana para imigrar para o Canadá. Não se você escolhe a província do Atlântico, porque o seu projeto é muito menor. O valor que você investe é muito menor, o custo de vida é muito menor. Mas também não tem nada para fazer. Você se engana quando você fala isso, porque, é muito próximo, não um lugar do outro. Óbvio, o Canadá é uma extensão enorme, maior que o Brasil, né, a extensão territorial do Canadá, mas eu sempre falo do Canadá, né, a província de 7 províncias e 3 territórios, né, territórios quase não tem nada, né, o território realmente é gelo, quase Groenlândia e tal. Nas províncias, a natureza é abundante, é exuberante, é bonito, e realmente as cidades são pequenas, só que são aquelas cidades que você chega e você se sente em casa. Sim. Então você consegue viver muito bem, você consegue ter uma segurança extremamente boa. Se vocês tiverem filhos e estão procurando, nossa, é tudo que vocês querem, porque vocês não vão ter problema de drogas, adolescência, não saber onde seu filho está indo, nada disso. E realmente a qualidade de vida desses locais é muito melhor do que até Vancouver, que foi já escolhida N vezes a melhor cidade do mundo. Então eu peço para pesquisarem um pouco sobre esse destino, sobre essas províncias, né, essas 4 províncias, porque vale a pena em questão de custo, em questão de qualidade de vida, em questão de futuro. Então, assim, estou desesperado para sair do Brasil, não quero mais isso daqui. Penso num programa de imigração. O programa de imigração da província do Atlântico é o programa mais fácil que existe de imigração hoje. Assim, ele é bonitinho. Essa dica é importante, hein, Lore? É muito. Eu anotei aqui. Vamos anotar. Porque custo de vida, qualidade, educação, facilidade, inglês baixo, muita coisa boa, né, num lugar só.
Então, uma outra dica também que eu quero dar aqui, só para finalizar, para todo mundo saber, você quer migrar para o Canadá, procura um especialista desde o início do seu processo. Não deixa isso para fazer na última hora, porque você pode ter perdido muita oportunidade no meio do caminho e pode ser que você não consiga realmente efetuar a sua residência permanente quando chegar na hora. Então, fala com alguém especialista. Pode ser com o nosso time aqui da Spiebel. A gente vai deixar o nosso contato aqui, @spiebel.com.br. Pode mandar e-mail para a gente faz uma consultoria gratuita para entender o seu perfil, se você for com a sua família, entender o perfil da sua família, o que você precisa, se você realmente quer migrar para o Canadá, você conhece o Canadá antes de migrar, né? Porque às vezes é legal você ir no país primeiro, ver se você gosta, se você curte a cultura, se você curte a região, antes de pensar na imigração real, né? Então, existem vários passos que você precisa pensar, fala com um especialista. Existem algumas agências que cobram por isso, a gente não cobra. Então, conversa com a gente, não precisa fechar com a gente, conversa com a gente, dê o primeiro passo antes de iniciar todo o processo, tá? Essa é a minha dica. E eu acho que é isso, então. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo de hoje. Como eu disse, a gente já falou sobre outros tipos de processo de imigração no Canadá. Também tem outros conteúdos sobre o Canadá, tanto no nosso YouTube quanto no nosso canal no Spotify. No nosso Spotify, a gente está acompanhando o Vinícius Gambetta, da agência de bolsa. Ele está fazendo um processo inteirinho, desde o zero, como estudante, para ir para o Canadá. No caso dele, ele vai estudar em Montreal, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa região também, dá uma escutada lá nos nossos podcasts, que tem bastante conteúdo bacana, tá, gente? Então, hoje é isso. Obrigada e até logo. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.